Shalom a todos, que a paz de Deus esteja com todos. Bem, pessoal, aqui estamos entrando em mais uma etapa do tema Trindade, certo? Na primeira etapa foi traduzido Gênesis 1:1. Lá eu mostrei a estrutura da Trindade. Na segunda etapa, eu traduzi Gênesis 1:2, certo? Onde eu mostrei uma pessoa da Trindade, mostrei o Espírito Santo. Na terceira etapa, foi traduzido Gênesis 1:26, onde mostrei a Trindade reunida. Onde vimos que a Trindade se reuniu para criar o homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui nós vamos traduzir a quarta etapa, que está em Deuteronômio 6:4, onde diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui nós vamos quebrar esse mistério, né? Este texto que há muito tempo foi mal entendido, mal interpretado. Mas antes os que não são inscritos no canal, se inscreva, faça seus comentários, dê o seu like e ative o sininho. Então, os judeus, eles não entenderam e nem entendem até hoje a questão desta palavra aqui. Certo? Que é a palavra errad, né? Os arianos também não entenderam. A maioria dos antitrinitarianos não entendem isso aqui. Ário se deparou com essa situação aqui e afirmou que Deus é único e acabou. Não existe mais nada além disso. Não é? Ele esqueceu que Deus é unidade composta. Não entendeu isso aqui. E muitos hoje não querem entender, na realidade. Mas está bem claro aqui que não que a palavra Deus não significa uma pessoa só. Nós vamos ver isso aqui. Tá? Mas antes, vamos ler o texto em hebraico para ver como fica. Esse texto é lido assim: Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Erad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pois bem, nós começamos o texto com este verbo, esta palavra. Esta palavra é um verbo, já começa com um verbo, porque a regra em hebraico é verbo, sujeito e objeto. Então, está bem posicionado aqui o verbo, não é? E aqui nós temos o shi, certo? Nós temos um sheva, SH, consoante, um sheva, uma meia vogal, representando a vogal E, com um som bem curtinho, um meme, né? Um patar, uma vogal breve,
E temos o AIN, que é uma consoante gutural, porém sem som. Então nós temos She, M-A, Ma, Shema. Tá? Antes que eu explique o que é Shemar, eu vou mostrar de onde ele surgiu, de onde esta palavra surgiu. Esta palavra, ela nasce aqui. Tá? Deixa eu mudar. Bem, esta palavra, aquela palavra lá de cima, aquele verbo, ele nasce aqui. Certo? Ele nasce aqui. Este verbo, ele nasce aqui. Ele nasce aqui. Bom, aqui nós temos o mesmo shin, só que aqui nós temos um kametz. Vogal A. Aqui permaneceu o mesmo patá e o AIN também está aqui. Agora nós pronunciamos chamar. Em vez de chamar, agora é chamar. Só que não é chamar, de chamar, né? Venha cá, não é isso. É o verbo ouvir, que tem a pronúncia, como mencionei, de chamar. A pronúncia é chamar, porém é o verbo ouvir. Não é o verbo chamar, é o verbo ouvir que tem a pronúncia chamar. E este verbo, ele é um verbo que vem de uma raiz, que vem de um tronco chamado calo. E esse calo é um tronco que tem uma voz simples e ativa na forma que está. Porém, veja que ele mudou. Em vez de ter aqui um kametz, tem um sheva. Aconteceu aqui uma redução vocálica, né? A vogal foi mudada. Na posição que o verbo se encontra, ele está na terceira pessoa masculina do singular. Na realidade, os verbos em hebraico, eles são conjugados na terceira pessoa do singular masculino, certo? Ele, terceira pessoa do singular masculino é ele. Tá? Então, ele ouviu, certo? Ele ouviu, porque é um verbo que está no passado, ele é conjugado no passado. Os verbos hebraicos são conjugados no passado. Tá? E aí nós chamamos esse passado de perfeito. Por quê? Porque a oração já foi completa, foi concluída. Tá? Então, este verbo tem duas sílabas, certo? Aqui nós temos o Shin, SH. Nós temos o Patá, representando o A, com seu acento, mostrando que é uma vogal longa. O Mem, representando o M. Aqui eu fecho a sílaba, com a barra. O Mem, representando o M. E o Patá, representando o A. E este ponto representando o AI, né? O AI não tem som, então ele é representado por este sinal, como também o Aleph também é representado por o sinal, só que o sinal na forma contrária, é invertido. Então nós temos aí chamar, não é? Certo? E aqui é o verbo ele ouviu, terceira pessoa do singular masculino,
numa conjugação perfeita, em uma voz ativa e simples. Só que aqui está diferente o verbo. Certo? Então, aqui ele tem 2 sílabas, sofreu uma redução vocálica, passou a ser uma sílaba só. O shin, representando o SH, o Sheva, que representa esse ezinho pequeno aqui, na transliteração, que isso aqui é uma transliteração, ou seja, é uma forma escrita para facilitar a pronúncia da palavra. O mem, representando o M, e o patá, representando o A. E o ai, representado por este sinalzinho aqui, uma vírgula de ponta cabeça aí. Aqui nós temos a palavra shema. Chamar, agora passou para shema. Agora, observe aqui os detalhes. Tá? Este verbo sofreu o Sheva, não, ele é pronunciado no começo da palavra, porém ele não fecha a sílaba. Portanto, ficou uma sílaba só. Como ele não pode fechar a sílaba aqui, ele ficou uma sílaba só. Tá? Ele, que é o verbo lá de cima, onde estou circulando, ficou uma sílaba só. Então, ele agora, da forma que ele estava aqui, ele ouviu, passou agora para ouve. Para que ele ficasse assim, teve que fazer essa mudança. Tem alguns detalhes mais, mas eu não vou falar agora. Certo? Porque quando acontece essa redução, acontece 2 chevas. Mas tudo bem, depois eu falo sobre isso. Aqui o que aconteceu aqui é o seguinte. Essa situação aqui só acontece quando o verbo passa para o imperativo. O verbo passou para o imperativo. Por isso que ele sofreu essa redução aqui. E aqui, ele passou, essa redução só acontece, ou seja, o imperativo só acontece na segunda pessoa do singular, masculino ou feminino. Na segunda pessoa do plural, masculino ou feminino. Não acontece mais. O imperativo só acontece em hebraico assim. Tá? Então, ele passou para a segunda. Ele estava na terceira pessoa, masculino singular. Passou para a segunda pessoa, masculino singular. Tá? Poderia ser feminino. Só que aqui está no masculino. Tá? E também aqui ele era perfeito, passou para o imperfeito. Por quê? Porque quando um verbo hebraico ele está no perfeito, neste caso, significa que a ação foi completa, está completa. Ele ouviu, está completa a oração. Aqui ela está incompleta. O incompleto no hebraico acontece no presente ou no futuro. E aqui, como não se sabia se Israel ia ouvir ou não esta frase, este verbo está incompleto. Portanto, ele está no imperfeito. Isso aqui é muito interessante porque esse imperativo aqui,
para chamar a atenção. E não se sabia se Israel ia ouvir ou não. No entanto, nós sabemos que Israel não ouviu, né? Porque Israel se meteu em muitas enrascadas no que diz respeito à idolatria. Israel teve vários deuses, cada um diferente do outro. E isto é idolatria. Então Israel realmente não ouviu. Só que é o seguinte, o significado, a posição que esse verbo está, ele é assim: ouve, ó Israel, preste atenção, ó Israel, escute, ó Israel, dê ouvido, ó Israel. Por isso que esta frase, este verbo está no imperativo. Porque Deus falando por Moisés, através de Moisés, queria mostrar, queria chamar a atenção do povo para que eles entendessem que o verdadeiro Deus, certo? O verdadeiro Elohim é esse daqui. É o Deus de Israel, não os deuses das nações. Por isso que essa frase ela começa no imperativo, chamando a atenção de Israel. O objetivo deste texto não é para mostrar que Deus é unidade composta. Não é isso, não foi escrito com esta finalidade. Certo? Porém, como houve um mau entendimento deste texto, começaram a falar que Deus era um só, então agora há necessidade de que se explique esse texto. Ele agora passa a ter outro sentido, outro objetivo. E que será explicar realmente a palavra errada. Mas para isso, nós temos que começar fazendo análise do verbo e de todas as palavras do texto. Para que assim, ao final da tradução, tenhamos uma interpretação completa de todo o texto, no que diz respeito a esta palavra, a palavra errade. Então aqui, Israel levou isso aqui muito tempo como uma oração. Aqui é o começo de uma oração. Vocês podem ouvir, já ouviram muitas vezes alguém falar, o Shema, o Shemar. O Shema é isso aqui. E daqui para frente vocês vão ver que Deus deveria ensinar as crianças, andando pelo caminho, tal, todo ensinamento. Isso começa aqui. Tá, então, no próximo vídeo, até aqui entendido? Se tiverem alguma dúvida, põe nos comentários, que eu vou tentar tirar a dúvida de vocês. Não havendo, então, aqui está bem claro, o verbo passou do passado para talvez um presente ou um futuro, Houve o Israel, um futuro, Só que um futuro no hebraico só é futuro se for futuro imediato, se estiver acontecendo no momento. Como não está acontecendo no momento, o verbo passa para na realidade, o presente. O presente é que tem que ser imediato. Como não foi o presente imediato, o verbo passa para o futuro, Só que a conotação de imediato era para ser presente. Ouve, Israel, no momento. Fica atento, Israel. Presta bem atenção, Então, está aí a explicação do verbo chamar, que no imperativo ficou Shema, ouve, ó Israel. Isso aqui tem uma aplicação muito profunda, porque ouvir, você pode ouvir o que você quiser.
Agora, prestar atenção, entender, compreender, aí você que vai escolher o que você quer compreender, o que você quer, certo, ouvir realmente, prestar atenção, né? E aqui implica na questão de ouvir e obedecer. Israel, a princípio, nem ouviu e nem obedeceu, né? Ou seja, o que eu ouvi aqui seria entender. Ouve, Israel, entende, certo? O nosso Deus, certo? Elohim, são 3 pessoas, porém 3 pessoas do mesmo nível. Sendo assim, Israel, não é idolatria, não é? Deus está falando assim, sendo assim não é idolatria. Idolatria seria vários deuses diferentes, certo? O nosso Deus é único, com 3 pessoas eternas, né? Elohim é plural, já falei muito sobre isso aí. E essa pluralidade, essas 3 pessoas são eternas. E isso, resumindo, nós somos monoteísta. Por quê? Porque Deus é um, com 3 pessoas, porém as 3 pessoas também são iguais. Tá? Então, portanto, nós somos monoteísta e não politeísta. É bem interessante isso, né? E no próximo vídeo eu vou explicar a palavra Israel, transliterar, traduzir para vocês e dar continuidade à tradução do restante do texto até chegarmos nesta palavra que vai ser o mistério desvendado aqui, certo? Eu vou trazer outra palavra, certo? Que eles confundem a outra palavra com essa daqui. Bom, até lá, estudem aí, tire suas dúvidas lá nos comentários e vamos que vamos.